Capítulo 7 das disposições diversas relativas às prestações do regime geral de previdência social. Artigo 152. Nenhum benefício ou serviço da previdência social poderá ser criado, majorado ou estendido, sem a correspondente fonte de custeio total. Artigo 153. O benefício concedido ao segurado ou dependente não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para seu recebimento, ressalvado o disposto no artigo 154. Artigo 153. A concessão de aposentadoria requerida a partir de 14 de novembro de 2019 com utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, após a consolidação da aposentadoria, nos termos do disposto no artigo 181-b, o INSS notificará a empresa responsável sobre a aposentadoria do segurado e constarão da notificação as datas de concessão e de início do benefício. Artigo 154. O Instituto Nacional do Seguro Social pode descontar da renda mensal do benefício e contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social. 2. Pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido, ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, em valor que não exceda 30% da importância da renda mensal do benefício, nos termos do disposto neste regulamento. 3. Imposto de renda na fonte. 4. Alimentos decorrentes de sentença judicial. Inciso 5. Mensalidades de associações e de demais entidades de aposentados ou pensionistas legalmente reconhecidas, constituídas e em funcionamento, desde que autorizadas por seus filiados, observado o disposto nos parágrafo 1º ao parágrafo 1º. E, inciso 6. Pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil ou por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de 35% do valor do benefício, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para: a linha A, amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito, ou, a linha B, utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo 1º. O INSS estabelecerá requisitos adicionais para a efetivação dos descontos de que trata este artigo, observados critérios de conveniência administrativa, segurança das operações, interesse dos beneficiários e interesse público. Parágrafo 1º. Aos benefícios previdenciários, uma vez concedidos, permanecerão bloqueados para os descontos previstos no inciso 5 do caput e somente serão desbloqueados por meio de autorização prévia, pessoal e específica por parte do beneficiário, conforme critérios e requisitos a serem definidos em ato do INSS. Parágrafo 1º. A autorização do segurado prevista no parágrafo 1º deverá, sob pena de os descontos serem excluídos automaticamente, ser revalidada a cada 3 anos, a partir de 31 de dezembro de 2021, segundo critérios e requisitos a serem definidos em ato do INSS. Parágrafo 1º. Se a autorização do segurado de que trata o inciso 5 do caput poderá ser revogada, a qualquer tempo, pelo próprio beneficiário. Parágrafo 1º. Considera-se associação ou entidade de aposentados ou pensionistas aquela formada por: inciso 1. Aposentados ou pensionistas, com objetivos inerentes a essas categorias, ou 2. Pessoas de categoria profissional específica, cujo estatuto as preveja como associados ativos e inativos, e que tenha dentre os seus objetivos a representação de aposentados ou pensionistas. Parágrafo 1º. Considera-se mensalidade de associações e de demais entidades de aposentados ou pensionistas a contribuição associativa, devida exclusivamente em razão da condição de associado, em decorrência de previsão estatutária ou definição pelas Assembleias Gerais, a qual não admite descontos de taxas extras, contribuições especiais, retribuição por serviços ou pacotes de serviços específicos, prêmios de seguros, empréstimos nem qualquer outro tipo de desconto, sujeita ao limite máximo de desconto estabelecido em ato do presidente do INSS. Parágrafo 1º. O INSS avaliará periodicamente a quantidade de reclamações de beneficiários, ações judiciais, processos de órgãos de controle e impacto em sua rede de atendimento, dentre outros elementos relacionados ao acordo de cooperação técnica celebrado, para fins do disposto no inciso 5 do caput, e poderá rescindir o referido acordo unilateralmente, a depender da quantidade de irregularidades identificadas. Parágrafo 1º. Para fins de repasse do desconto efetuado pelo INSS, as entidades referidas no inciso 5 do caput deverão estar em situação regular perante as fazendas nacional, estadual, distrital e municipal, a Previdência Social, FGTS, o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, CIAFI, o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, SICAFI e o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, CADIM. Parágrafo 1º. Na hipótese de entidade confederativa que representa instituições a ela vinculadas, as exigências de que tratam os parágrafo 1º d e parágrafo 1º deverão ser atendidas pela instituição que celebrar o acordo de cooperação técnica, parágrafo 1º. E o INSS deverá ser ressarcido das despesas realizadas em função da implementação e do controle do acordo de cooperação técnica de que trata o parágrafo 1º pela instituição que o celebrar. Parágrafo 2º. A restituição de importância recebida indevidamente por beneficiário da Previdência Social, nos casos comprovados de dolo, fraude ou má-fé, deverá ser atualizada nos moldes do artigo 175, e feita de uma só vez ou mediante acordo de parcelamento na forma do artigo 244, independentemente de outras penalidades legais. Parágrafo 3º. Caso o débito seja originário de erro da Previdência Social, o segurado, usufruindo de benefício regularmente concedido, poderá devolver o valor de forma parcelada, atualizado nos moldes do artigo 175, devendo cada parcela corresponder, no máximo, a 30% do valor do benefício em manutenção, e ser descontado em número de meses necessários à liquidação do débito. Parágrafo 4º. Se o débito for originário de erro da Previdência Social e o segurado não usufruir de benefício, o valor deverá ser devolvido, com a correção de que trata o parágrafo anterior, da seguinte forma: e, no caso de empregado,
com a observância do disposto no artigo 365, e 2 no caso dos demais beneficiários, será observado, a linha A, se superior a 5 vezes o valor do benefício suspenso ou cessado, no prazo de 60 dias, contados da notificação para fazê-lo, sob pena de inscrição em dívida ativa, e a linha B se inferior a 5 vezes o valor do benefício suspenso ou cessado, no prazo de 30 dias, contados da notificação para fazê-lo, sob pena de inscrição em dívida ativa. Parágrafo 5º no caso de revisão de benefícios em que resultar valor superior ao que vinha sendo pago, em razão de erro da Previdência Social, o valor resultante da diferença verificada entre o pago e o devido será objeto de atualização nos mesmos moldes do artigo 175. Parágrafo 6º. O INSS disciplinará o desconto e a retenção de valores de benefícios com fundamento no disposto no inciso 6 do caput, observadas as seguintes condições, e a habilitação das instituições consignatárias deverá ser definida de maneira objetiva e transparente. 2. O desconto somente poderá incidir sobre os benefícios de aposentadoria, qualquer que seja sua espécie, ou de pensão por morte, recebidos pelos seus respectivos titulares. 3. A prestação de informações aos titulares de benefícios em manutenção e às instituições consignatárias necessária à realização do desconto deve constar de rotinas próprias. 4. Os prazos para o início dos descontos autorizados e para o repasse das prestações às instituições consignatárias devem ser definidos de forma justa e eficiente. 5. Revogado. 6. O próprio titular do benefício deverá afirmar autorização expressa para o desconto. Inciso 7. O valor do desconto não poderá exceder 35% do valor disponível do benefício. Assim entendido o valor do benefício após a dedução das consignações de que tratam os incisos I ao 5 do caput, correspondente à última competência paga, excluídas aquelas que contenham o 13º salário ou sua parcela, estabelecido no momento da contratação. 8. O empréstimo poderá ser concedido por qualquer instituição consignatária, independentemente de ser ou não responsável pelo pagamento de benefício. 9. Os beneficiários somente poderão realizar as operações previstas no inciso 6 do caput se receberem o benefício no Brasil. 10. A retenção recairá somente sobre as parcelas mensais fixas integrais, vedada a administração de eventual saldo devedor. O 11. O titular de benefício poderá autorizar mais de um desconto em favor da mesma instituição consignatária, respeitados o limite consignável e a prevalência de retenção em favor dos contratos mais antigos. 12. A eventual modificação no valor do benefício ou das consignações de que tratam os incisos I a 5 do caput que resulte margem consignável inferior ao valor da parcela pactuada, poderá ensejar a reprogramação da retenção, alterando-se o valor e o prazo do desconto, desde que solicitado pela instituição consignatária e sem acréscimo de custos operacionais, e 13 outras que se fizerem necessárias. Parágrafo 7. Na hipótese de coexistência de descontos relacionados nos incisos 2 e 6 do caput, prevalecerá o desconto do inciso 2. Parágrafo 7º. Aos benefícios previdenciários, uma vez concedidos, permanecerão bloqueados para os descontos previstos no inciso 6 do caput e somente serão desbloqueados por meio de autorização prévia, pessoal e específica por parte do beneficiário, conforme critérios e requisitos a serem definidos em ato do INSS. Parágrafo 7º. A autorização do segurado de que trata o parágrafo 7º poderá ser revogada, a qualquer tempo, pelo próprio beneficiário. Parágrafo 8. Ou é facultado ao titular do benefício solicitar a substituição da instituição financeira pagadora do benefício por outra, para pagamento de benefício mediante crédito em conta corrente, exceto se já tiver realizado a operação com a instituição pagadora na forma do parágrafo 9º e enquanto houver saldo devedor em amortização. Parágrafo 9º. O titular de benefício de aposentadoria, independentemente de sua espécie, ou de pensão por morte concedida pelo RGPS poderá autorizar, de forma irrevogável e retratável, que a instituição financeira na qual receba o seu benefício retenha valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, para fins de amortização, observadas as normas editadas pelo INSS. Parágrafo 10. O INSS não responde, em nenhuma hipótese, pelos débitos contratados pelos segurados, restringindo-se sua responsabilidade, e à retenção dos valores autorizados pelo beneficiário e seu repasse à instituição consignatária, em relação às operações contratadas na forma do inciso 6 do caput, e 2. A manutenção dos pagamentos na mesma instituição financeira enquanto houver saldo devedor, desde que seja por ela comunicado, na forma estabelecida pelo INSS, e enquanto não houver retenção superior ao limite de 30% do valor do benefício, em relação às operações contratadas na forma do parágrafo 9º. Parágrafo 11. Serão inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal os créditos constituídos pelo INSS em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, nos termos do disposto na Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, para a execução judicial. Parágrafo 12. Será objeto de inscrição em dívida ativa, para fins do disposto no parágrafo 11, em conjunto ou separadamente, o terceiro beneficiado que sabia ou deveria saber da origem do benefício pago indevidamente em razão de fraude, dolo ou coação, desde que devidamente identificado em procedimento administrativo de responsabilização. Parágrafo 13. O procedimento administrativo de responsabilização de que trata o parágrafo 12 ocorrerá na forma prevista no artigo 179 deste regulamento e no artigo 27 do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Artigo 154. A INSS poderá arredondar, para a unidade de real imediatamente superior, os valores em centavos dos benefícios de prestação continuada pagos mensalmente a seus beneficiários. Parágrafo único. Os valores recebidos a maior pelo beneficiário serão descontados no pagamento do abono anual ou do último valor do pagamento do benefício, na hipótese de sua cessação. Artigo 155. Será fornecido ao beneficiário demonstrativo minucioso das importâncias pagas, discriminando-se o valor da mensalidade, as diferenças eventualmente pagas, com o período a que se referem, e os descontos efetuados.
Artigo 156. O benefício será pago diretamente ao beneficiário, salvo em caso de ausência, moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção, quando será pago a procurador, cujo mandato não terá prazo superior a 12 meses, podendo ser renovado ou revalidado pelos setores de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo único. O procurador do beneficiário deverá firmar, perante o Instituto Nacional do Seguro Social, termo de responsabilidade mediante o qual se comprometa a comunicar ao Instituto qualquer evento que possa anular a procuração, principalmente o óbito do outorgante, sob pena de incorrer nas sanções criminais cabíveis. Artigo 157. O Instituto Nacional do Seguro Social apenas poderá negar-se a aceitar procuração quando se manifestar indício de inidoneidade do documento ou do mandatário, sem prejuízo, no entanto, das providências que se fizerem necessárias. Artigo 158. Na constituição de procuradores, observar-se-á subsidiariamente o disposto no Código Civil. Parágrafo 1º. O dependente excluído na forma prevista no parágrafo 9º do artigo 16 ou que tenha parte provisoriamente suspensa na forma prevista no parágrafo 5º do artigo 114 não poderá representar outro dependente para fins de recebimento e percepção do benefício. Parágrafo 2º. O dependente que perder o direito à pensão por morte na forma prevista no parágrafo 5º do artigo 105 não poderá representar outro dependente para fins de percepção do benefício. Artigo 159. Somente será aceita a constituição de procurador com mais de uma procuração, ou procurações coletivas, nos casos de representantes credenciados de leprosários, sanatórios, asilos e outros estabelecimentos congêneres, nos casos de parentes de primeiro grau, ou, em outros casos, a critério do Instituto Nacional do Seguro Social. Artigo 160. Não poderão ser procuradores, os servidores públicos civis ativos e os militares ativos, salvo se parentes até o segundo grau, 2. Os incapazes para os atos da vida civil, ressalvado o disposto no artigo 666 do Código Civil, parágrafo único. Podem outorgar procuração às pessoas maiores ou emancipadas, no gozo dos direitos civis. Artigo 161. O serviço social constitui atividade auxiliar do Seguro Social e visa prestar ao beneficiário orientação e apoio no que concerne à solução dos problemas pessoais e familiares e à melhoria da sua inter-relação com a Previdência Social, para a solução de questões referentes a benefícios, bem como, quando necessário, à obtenção de outros recursos sociais da comunidade. Parágrafo 1. Será dada prioridade de atendimento a segurados em benefício por incapacidade temporária e atenção especial a aposentados e pensionistas. Parágrafo 2. Para assegurar o efetivo atendimento aos beneficiários, poderão ser utilizados mecanismos de intervenção técnica, ajuda material, recursos sociais, intercâmbio com empresas, inclusive mediante celebração de convênios, acordos ou contratos, ou pesquisa social. Parágrafo 3º. O serviço social terá como diretriz a participação do beneficiário na implementação e fortalecimento da política previdenciária, em articulação com associações e entidades de classes. Parágrafo 4º. O serviço social prestará assessoramento técnico aos Estados, Distrito Federal e municípios na elaboração de suas respectivas propostas de trabalho relacionadas com a Previdência Social. Parágrafo 5. O Ministro de Estado da Previdência Social editará atos complementares para a aplicação do disposto neste artigo. Artigo 162. O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será pago ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se, na sua falta e por período não superior a 6 meses, o pagamento ao herdeiro necessário, mediante termo de compromisso firmado nota do recebimento. Parágrafo 1. Sobrescrito, revogado. 5. Parágrafo 2º, revogado. Parágrafo 3º. O período a que se refere o caput poderá ser prorrogado por iguais períodos, desde que comprovado o andamento regular do processo legal de tutela ou curatela. Parágrafo 4º. Na hipótese de interdição do beneficiário, para fins de curatela, a autoridade judiciária poderá utilizar-se de laudo médico pericial da Perícia Médica Federal. Parágrafo 5º. No ato de requerimento de benefícios operacionalizados pelo INSS, não será exigida a apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário com deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos em ato do INSS. Artigo 163. O segurado e o dependente, após 16 anos de idade, poderão firmar recibo de benefício, independentemente da presença dos pais ou do tutor. Artigo 164. A impressão digital do beneficiário incapaz de assinar, aposta na presença de servidor da Previdência Social ou representante desta, vale como assinatura para quitação de pagamento de benefício. Artigo 165. O valor não recebido em vida pelo segurado somente será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento. Artigo 166. Os benefícios poderão ser pagos mediante depósito em conta corrente bancária em nome do beneficiário. Parágrafo 1. Sobrescrito, revogado. Parágrafo 2º, revogado. Parágrafo 3º. Na hipótese da falta de movimentação relativa a saque em conta corrente cujos depósitos sejam decorrentes exclusivamente de pagamento de benefícios, por prazo superior a 60 dias, os valores dos benefícios remanescentes serão estornados e creditados à conta única do Tesouro Nacional, com a identificação de sua origem. Artigo 167. Exceto na hipótese de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios do RGPS, inclusive quando decorrentes de acidente do trabalho. Inciso 1. Aposentadoria com auxílio por incapacidade temporária. 2. Mais de uma aposentadoria. 3. Aposentadoria com abono de permanência em serviço. 4. Salário maternidade com auxílio por incapacidade temporária. 5. Mais de um auxílio acidente. 6. Mais de uma pensão deixada por cônjuge. 7. Mais de uma pensão deixada por companheiro ou companheira. 8. Mais de uma pensão deixada por cônjuge e companheiro ou companheira. E 9. Auxílio acidente com qualquer aposentadoria. Parágrafo 1º. Nas hipóteses de que tratam os incisos 6, 7 e 8 do caput, fica facultado ao dependente optar pela pensão mais vantajosa, observado o disposto no artigo 167-A.
Parágrafo 2º é vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte, auxílio reclusão, auxílio acidente, auxílio suplementar ou abono de permanência em serviço. Parágrafo 3º é permitida a acumulação dos benefícios previstos neste regulamento com o benefício de que trata a Lei nº 7.070, de 20 de dezembro de 1982, que não poderá ser reduzido em razão de eventual aquisição de capacidade laborativa ou de redução de incapacidade para o trabalho ocorrida após a sua concessão. Parágrafo 4º segurado recluso em regime fechado, durante a percepção, pelos dependentes, do benefício de auxílio reclusão, não terá o direito aos benefícios de salário maternidade e de aposentadoria reconhecido, exceto se manifestada a opção pelo benefício mais vantajoso também pelos dependentes. Artigo 167-A será admitida a acumulação dos seguintes benefícios: inciso 1, de pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro do RGPS com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam o artigo 42 e o artigo 142 da Constituição. 2. De pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro do RGPS com aposentadoria do mesmo regime e de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam o artigo 42 e o artigo 142 da Constituição, ou inciso 3 de aposentadoria concedida no âmbito do RGPS com pensão deixada por cônjuge ou companheiro de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam o artigo 42 e o artigo 142 da Constituição. Parágrafo 1º. Nas hipóteses de acumulação previstas no caput, fica assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas. Inciso 1, 60% do valor que exceder um salário mínimo, até o limite de 2 salários mínimos. 2. 40% do valor que exceder 2 salários mínimos, até o limite de 3 salários mínimos. Inciso 3. 20% do valor que exceder 3 salários mínimos, até o limite de 4 salários mínimos. E 4. 10% do valor que exceder 4 salários mínimos. Parágrafo 2º. A aplicação do disposto no parágrafo 1º poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios. Parágrafo 3º. Na hipótese de recebimento de pensão desdobrada, para fins de aplicação do disposto no parágrafo 1º, em relação a esse benefício, será considerado o valor correspondente ao somatório da cota individual e da parcela da cota familiar, devido ao pensionista, que será revisto em razão do fim do desdobramento ou da alteração do número de dependentes. Parágrafo 4º. As restrições previstas neste artigo não se aplicam caso o direito aos benefícios tenha sido adquirido até 13 de novembro de 2019. Parágrafo 5º. Para fins do disposto neste artigo, no ato de habilitação ou concessão de benefício sujeito à acumulação, o INSS deverá, inciso 1, verificar a filiação do segurado ao RGPS ou a regime próprio de previdência social. 2. Solicitar ao segurado que manifeste expressamente a sua opção pelo benefício que lhe seja mais vantajoso e, inciso 3, quando for o caso, verificar a condição do segurado ou pensionista, de modo a considerar, dentre outras, as informações constantes do CNIS. Parágrafo 6º. O Ministério da Economia manterá sistema de cadastro dos segurados do RGPS e dos servidores vinculados a regimes próprios de previdência social e poderá, para tanto, firmar acordo de cooperação com outros órgãos da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal para a manutenção e a gestão do referido sistema de cadastro. Parágrafo 7º. Até que o sistema de que trata o parágrafo 6º seja implementado, a comprovação de que o aposentado ou pensionista cônjuge ou companheiro do RGPS não recebe aposentadoria ou pensão de outro regime próprio de previdência social será feita por meio de autodeclaração, a qual sujeitará sanções administrativas, civis e penais aplicáveis caso seja constatada a emissão de declaração falsa. Parágrafo 8º. Caberá ao aposentado ou pensionista do RGPS informar ao INSS a obtenção de aposentadoria ou pensão de cônjuge ou companheiro de outro regime, sob pena de suspensão do benefício. Artigo 168. Exceto nas hipóteses de aposentadoria por incapacidade permanente ou especial, observado quanto a esta última o disposto no parágrafo único do artigo 69, o retorno do aposentado à atividade não prejudicará o recebimento de sua aposentadoria. Artigo 169. Os pagamentos dos benefícios de prestação continuada não poderão ser antecipados. Parágrafo 1º. Excepcionalmente, nas hipóteses de estado de calamidade pública, reconhecidas por ato do Poder Executivo Federal, o INSS poderá, nos termos estabelecidos em ato do Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, antecipar aos beneficiários domiciliados nos respectivos municípios, redação da pelo Decreto nº 9.700, de 2019, inciso 1, o cronograma de pagamento dos benefícios de prestação continuada previdenciária e assistencial, enquanto perdurar o estado de calamidade, e, incluído pelo Decreto nº 7.223, de 2010. 2. O valor correspondente a uma renda mensal do benefício devido, excetuados os temporários, mediante opção dos beneficiários, incluído pelo Decreto nº 7.223, de 2010. Parágrafo 2º. O valor antecipado de que trata o inciso 2 do parágrafo 1º será ressarcido de forma parcelada, mediante desconto da renda do benefício, para esse fim equiparado ao crédito de que trata o inciso 2 do caput do artigo 154, nos termos do ato a que se refere o parágrafo 1º, incluído pelo Decreto nº 7.223, de 2010. Artigo 170. Compete exclusivamente aos servidores públicos ocupantes dos cargos de que trata o parágrafo 3º do artigo 30 da Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, a realização das atividades médico-periciais relacionadas com o RGPS,
sem prejuízo de outras disposições constantes no referido artigo. Parágrafo único. Os servidores de que trata o caput poderão solicitar ao médico assistente do beneficiário que forneça informações sobre antecedentes médicos a ele relativas, na forma disciplinada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, para fins do disposto no parágrafo 2º do artigo 43 e no parágrafo 1º do artigo 71 ou para subsidiar emissão de laudo médico pericial conclusivo. Artigo 170. Incumbem privativamente aos servidores públicos da carreira do Seguro Social de que trata a Lei nº 10.855, de 1º de abril de 2004, as atribuições previstas no inciso 1 do caput do artigo 5º b da referida lei, e compete à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia a edição de atos complementares para a especificação e a definição das atividades acessórias ou preparatórias ao exercício das atribuições privativas e para a atuação no exame de matérias e processos administrativos de benefícios sociais. Artigo 171. Quando o segurado ou dependente deslocar-se por determinação do Instituto Nacional do Seguro Social para submeter-se a exame médico pericial ou a processo de reabilitação profissional em localidade diversa da de sua residência, deverá a instituição custear o seu transporte e pagar-lhe diária no valor de R$ 24,57, R$ 24,57, ou promover sua hospedagem mediante contratação de serviços de hotéis, pensões ou similares. Parágrafo 1. Sobrescrito caso o beneficiário, a critério do Instituto Nacional do Seguro Social, necessite de acompanhante, a viagem deste poderá ser autorizada, aplicando-se o disposto neste artigo. Parágrafo 2º. Quando o beneficiário ficar hospedado em hotéis, pensões ou similares contratados ou conveniados pelo Instituto Nacional do Seguro Social, não caberá pagamento de diária. Artigo 172. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social obrigado a emitir e a enviar aos beneficiários aviso de concessão de benefício, além da memória de cálculo do valor dos benefícios concedidos.